Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Senhor, confiamos, Senhor, no Teu poder, nas Tuas promessas, confiamos na Tua palavra e confiamos no Teu cuidado para conosco. Senhor, ainda assim, Senhor, somos falhos. Ainda assim, Senhor, por vezes duvidamos, por vezes, Senhor, há em nós, Senhor, um coração de incredulidade. Senhor, mas nós te rogamos nessa noite, que o Senhor dia a dia venha iluminar os olhos do nosso coração. Venha, Senhor, revelar-se a nós, por meio, Senhor, da Tua palavra. Venha, Senhor Jesus, manifestar, Senhor, a nós, Senhor, a Tua presença, Senhor Jesus, para que possamos sentir, Senhor, esse fluir do Senhor no nosso meio. Continua falando conosco, continua, Senhor Jesus, suprindo-nos com Tua palavra. Continua, Senhor, fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo, Senhor, o Teu povo, fortalecendo, Senhor, os nossos irmãos, e fortalecendo, Senhor, os Teus irmãos. Senhor Jesus, Senhor, que possamos sempre avançar, Senhor, tendo esse princípio, Senhor Jesus, de buscar amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, Senhor, de todo o nosso ser, Senhor. Oh, Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por mais esta série, Senhor, do nosso alimento diário que concluímos. Que essas palavras, Senhor, possam, Senhor, ter gerado, Senhor, algo mais em nós. Essas palavras, Senhor, possam ter produzido, Senhor, mais da Tua vida em nós, crescido dessa vida em nós, nos transformando, nos moldando, Senhor, nos edificando casa espiritual. Ó Senhor Jesus, te louvamos porque em nada o Senhor nos deixa a mercê, mas pelo contrário, todos os dias o Senhor está conosco, o Senhor está falando conosco, o Senhor está dispensando a nós a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Obrigado por esse ambiente, obrigado, Senhor, por esse momento. Pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite. Usa esse momento e dispensa a nós, Senhor, como Espírito, a Tua palavra. E fala ao nosso coração. Senhor, homem nenhum é capaz de falar o coração do outro, Senhor, mas somente o Senhor é capaz. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, e que essa palavra, o Senhor, venha se nos transformar. É o nosso anelo, é o nosso anseio, Senhor, é o nosso desejo. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Como os irmãos sabem, estamos concluindo amanhã esta série do alimento diário. Foram 6 meses de desfrute, 6 meses de palavra, 6 meses de revelação. E eu oro para que esses 6 meses que nós estivemos desfrutando dessa série, Palavra, Vida e Edificação, possa ter gerado algo em mim e em você. Nós precisamos ter um certo desespero diante do Senhor. Nós precisamos ter um certo desespero a ponto de reconhecer, Senhor, o que essa palavra fez em mim. Fez alguma coisa? Mudou alguma coisa? Acrescentou alguma coisa? Tirou alguma coisa? Pelo contrário, nós precisamos nos desesperar e orar mais incessantemente para que essa palavra, irmãos, realmente opere eficazmente em nós. Então, grandes revelações recebemos, estamos findando também o Evangelho de João. Os irmãos já sabem, que têm acompanhado as palavras, tanto da conferência que foi transmitida agora no mês de setembro, quanto nas mensagens de domingo, as lives de quinta-feira. Nós já passamos as epístolas de João, entramos nas epístolas de Pedro, estamos desfrutando, irmãos, dessas revelações. Então, concernente ao alimento diário, terminamos amanhã a leitura desta série. E como já avisamos aqui, aproveitar que estão todos ouvindo e todos focados, não é isso? Porque, infelizmente, quando termina uma reunião ou outra, quando é o horário do compartilhar, que também é da reunião, alguns irmãos se dispersam, alguns irmãos saem, irmãos, e aí nós perdemos até mesmo os avisos importantes das reuniões. Então, aproveitar que você está aí antenado, focado, nós vamos começar segunda-feira a leitura deste livro. O irmão vai projetar aqui para nós. Durante 2 semanas, nós iremos ler esse livro aqui, no lugar do alimento diário.
O alimento diário, nós vamos começar a leitura dele no dia 21 de outubro, a nova série do alimento diário. Então, enquanto a nova série não chega, nós vamos ler esse livro aqui. Quem tem ouvidos, ouça, Lições de Sardes em Apocalipse, mas tem algo aqui que você precisa prestar atenção, é esse aqui, é os antecedentes 1, porque tem os antecedentes 2, mas nós vamos ver os antecedentes 1. O cronograma de leitura já está impresso, tá? Para você começar a leitura da segunda-feira, procure o irmão responsável do seu Jefferson, me pegue o seu cronograma de leitura, tá bom? Ah, mas eu não tenho esse livro. Se você pegou o alimento diário, você tem esse livro. Porque esse livro veio junto do alimento diário. Vem no kit, o alimento diário e o livro. Então procure direitinho lá, se você pegou o alimento diário, se você tem a assinatura do alimento diário, você recebe mensal o seu alimento diário, então você tem esse livro lá. Amém? Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça Lições de Sardes em Apocalipse, os antecedentes 1. Procura depois o irmão responsável do seu GFC, pegue o cronograma de leitura, iremos ver, desfrutar durante 2 semanas, entendido? Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, essa última semana dessa série do alimento diário, semana 4, tem como título... Quem sabe o título de cor do alimento diário, semana 4 do alimento diário? Simão, pastorei as minhas ovelhas. Nessa semana, o Senhor, Ele tocou no mais profundo do nosso ser. E Ele realmente nos mostrou e nos revelou o que é realmente amar ao Senhor. Amar o Senhor. Amar da boca para fora, ou falar que ama com todo respeito, não que isso nós não façamos, nós amamos sim o Senhor. Mas o Senhor, quando encontra com Pedro, irmãos, muitos princípios nesse capítulo, Senhor Jesus, vamos discorrer alguns pontos, e a pergunta principal que o Senhor fez a Pedro, durante 3 vezes o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Você me ama? Você realmente me ama? Aí o Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Mas não é, irmãos, se der tempo nós vamos ver o que é a respeito desse amor que o Senhor perguntou a Pedro, para que Pedro se revelasse, não é isso? Quem ele era ainda naquele momento, para que esse amor que Pedro ainda não sentia pelo Senhor pudesse mais para frente ser desenvolvido e esse amor pudesse direcionar a vida de Pedro concernente à obra de Deus. O que nos move é o amor. O que é feito fora do amor, irmãos, não é mais nada menos do que uma mera obrigação. Se você serve sem amar, você está servindo por obrigação. Se você prega o evangelho sem amar as pessoas, você está pregando o evangelho por uma mera obrigação. E por isso, irmãos, os frutos não são manifestos. O amor que nos edifica. O amor cobre multidões de pecados. Então, esse amor que o Senhor deseja desenvolver em nós. Então, vamos lá, João capítulo 21. Não perca o foco, não se distraia, não fique preocupado, irmãos, com o que você vai fazer de janta mais tarde na sua casa. Não fique preocupado com o dia da manhã. O dia da manhã não nos pertence, talvez não chegue, não é isso? Então não esteja no amanhã enquanto a palavra está sendo liberada hoje para nós. Amém? Vamos focar nossa mente no Espírito. Irmãos, vamos focar o nosso coração no Espírito, porque somente com a mente ninguém contata a Deus. Com a mente é impossível o homem contatar a Deus. Deus, ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, se eu e você não estivermos no Espírito, também não contataremos a Deus. Certo? João capítulo 21, não é isso? Mas antes do capítulo 21, leia comigo João capítulo 20, versículo 30
e 31. João 20, 30 e 31 fala, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora leia o versículo 25 do capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A mesma frase que termina o capítulo 20, praticamente termina o capítulo 21. Por quê? Originalmente, se você for olhar com a visão de acordo com a economia, a neotestamentária, a economia, a vontade eterna de Deus, o encargo foi passado no capítulo 20. Certo? O desejo do Senhor, a sua manifestação, a sua aparição, a sua glória, ali o Espírito sendo soprado sobre os discípulos, a comissão foi dada aos discípulos, ali a fé deles pôde ser fortalecida. Então, irmãos, o capítulo, se você for olhar com os olhos espirituais, o capítulo 20 já seria a conclusão do Evangelho de João. Só que abriu-se o capítulo 21, por quê? Por causa dos discípulos que estavam ainda perdidos e ainda preocupados, principalmente concernente à sua subsistência. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor não poderia deixar, irmãos, essa brecha aberta sem preenchê-la com sua palavra. Então, o que eles precisavam ouvir, o que eles precisavam ali desfrutar, eles desfrutaram no capítulo 20, mas abriu-se o capítulo 21 por causa que eles ainda não tinham aprendido a viver e a prosseguir sem a presença física de Jesus. Irmãos, a presença invisível já estava com eles desde a ressurreição. Vocês estão entendendo? Quando o Senhor ressuscita, aparece ali para as mulheres que estavam no túmulo, depois aparece, encontra os discípulos a caminho de Emaús, depois aparece em João capítulo 20, estavam ali trancados dentro de casa, certo? Mas, irmãos, ele não... como é que eu te explico? Senhor Jesus, a presença do Senhor ali, não é que ele ia e vinha. O segredo ali está no versículo 1 de João 21, que fala: depois disso, tornou Jesus a manifestar. Então não era nem uma questão de ir e vir, mas uma questão de manifestar. Porque a presença já estava com os discípulos. Mas eles ainda não tinham aprendido a viver, irmãos, com os olhos da fé. Eles ainda tinham necessidade da presença física, do tete a tete, olho a olho, está entendendo? E o Senhor não poderia ascender aos céus, como Ele está hoje, e deixar os discípulos ainda perdidos, irmãos. Então, lembre-se que desde a ressurreição, o Senhor se tornou onipresente e a presença já estava. Você acha que quando ele aparece por detrás de Maria Madalena, ele estava em algum outro lugar, ele pegou, agora deixa eu ir aonde Maria Madalena está para aparecer para ela? Não, irmãos, ele apenas se manifestou. Então não é nem questão de ir e vir. Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele não ia e vinha, ele manifestava. Antes da morte e ressurreição, ele ia e vinha. Mas depois que ele morre, o que acontece? Ele se tornou o corpo de glória, como o Espírito capaz de estar com os seus discípulos.
Por isso que Mateus 28, quando ele dá a comissão, ide por todo mundo, fazei, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias. Essa é a presença invisível do Senhor. Coisa que os discípulos ainda não tinham aprendido. Então, irmãos, aqui nesse capítulo, eles estavam, preocupados. Como que nós vamos levar essa comissão? Como que nós vamos agora? Agora tem obra para fazer, tem evangelho para pregar, e agora as latas lá em casa estão vazias. Agora eu não sei se eu vou ou se eu fico, se eu prego o evangelho ou se eu pesco. Ficaram, irmãos, ali, ó. E agora? Está entendendo? Aí o Senhor, pela sua graça, isso é graça, irmãos, se manifesta novamente aos seus discípulos. Por causa, irmãos, ainda da fraqueza deles. Por causa ainda da incredulidade do coração deles. Irmãos, eles precisaram ver, semana passada vimos isso, eles precisavam ver vestígios físicos para crerem na ressurreição do Senhor. Eles precisaram ver, irmãos. Tomé precisou ver. Tomé, ainda ele foi mais para frente. Ele falou, não só ver, mas encostar a mão, porque senão não creio. Agora pensa no coração do Senhor. E agora? É para essa turma que eu vou confiar a propagação do Evangelho do Reino? Você está entendendo, irmãos? Aí olha para um, para outro, está um preocupado com a subsistência, está outro preocupado. Irmãos, aí o que o Senhor faz? Manifesta, depois disso, tornou Jesus a... Leia comigo o versículo 1, por favor. Depois disso... de Tiberíades, e foi assim que ele se... Não é que ele não estava com eles. Você precisa entender isso, eu vou falar pela quinta vez. Não é que ele não estava com eles, mas ele precisou se manifestar para fortalecer a fé deles. Lembra Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus? A fé de Abraão foi crescendo de acordo com o que a aparição do Senhor parecia. Tem um livro até que fala as aparições de Deus da glória. Então é isso, irmão. O Senhor precisava de se revelar, não é isso? E o versículo 2 fala o seguinte: estavam juntos. Graças a Deus que estavam juntos. Mas, para onde eles estavam indo juntos? Tem aqui um item. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Olha só, estavam juntos. Mas a questão não é apenas estarem juntos, a questão é para onde nós estamos indo juntos. Não adianta, irmãos, estar junto e estar tomando um caminho errado, contrário à vontade de Deus. Certo? E o versículo 3 fala, disse-lhes o Senhor. Não é o Senhor não, né? Quem disse aqui? Simão Pedro. Tem um detalhe, não foi o Senhor que disse para eles. Quem que disse? Simão Pedro. Olha, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Irmãos, não crucifique Pedro novamente, que ele já foi crucificado, de cabeça para baixo. Porque, irmãos, ele era homem, pai de família, tinha suas obrigações, tinha ali seus compromissos. Irmãos, e chegou em casa, a esposinha de Pedro, né? Foi pegar a caneca de arroz para fazer o almoço, a caneca bateu no fundo da lata, falou, Pedro, e agora? E agora? Aí, irmãos, ele olha para um lado e para o outro e falou, vou pescar. Interessante isso aqui. Vou, porque Pedro era pescador. Mas não somente Pedro. Quem estava junto de Pedro? Os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Você é bom de Bíblia. João
eram também pescadores. Irmãos, você não está falando com qualquer pessoa, você está falando aqui com homens profissionais na pesca. Tanto que quando o Senhor chama Pedro em Mateus capítulo 4, o que o Senhor fala para Pedro? Pedro, segue-me, não é isso? Que eu te farei de homem. Irmãos, mas nesse momento Pedro entra em conflito. Ele estava no conflito, pescar homem, pescar peixe, pescar homem, pescar peixe. Pescar peixe falou mais alto. Aí ele falou, aí vou pescar. Talvez ele gritou, né? E você, para não chamar diretamente, mas você dá um grito, eu vou ali. Quem está escutando, opa, também vou. O que ele disse? Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Pronto, irmão. Homens que foram designados para o avanço da obra, a pregação do Evangelho do Reino, estavam tudo indo pescar. E o Senhor observando aquilo, porque a presença invisível já estava ali. E o Senhor é maravilhoso porque Ele nos permite, irmãos, tomar as nossas decisões. E Ele nos permite, irmãos, seguir o caminho que nós escolhemos seguir. O Senhor não barrou Pedro. O Senhor permitiu Pedro ir pescar. Às vezes um cristão quer se desviar da presença do Senhor, ele não vai amarrar essa pessoa, ele vai permitir, para que lá na frente essa pessoa caia em si, se arrependa e volte. Então, por favor, irmãos, não tome decisão por si mesmo. Principalmente no que se refere a mais pessoas junto de você. É muito sério isso. É muito sério. Vou pescar, disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Imagina a comunhão deles, né, Cláudio? O que eles estavam falando ali? Já pensou, irmão? Eu sou bastante curioso quando eu leio a Bíblia. Irmãos, eu passei, eu não sei se você é assim, eu gosto de passear e viajar na Bíblia. Você está vendo a cena, você está vendo o ocorrido, você está vendo o acontecido ali, entendeu? Eu imagino o diálogo deles, aqui não cita, né? Então nós não podemos inferir. Entraram no barco e naquela noite pescaram um tantão de peixe. Nada apanharam, porque, primeiro princípio, foram de acordo com a trombeta tocada não por Deus, mas por Simão Pedro. E quando uma direção é dada pelo homem, não há resultado. Não há fruto. Naquela noite, nada apanharam. Irmãos, Pedro estava de volta à sua ocupação antiga. Pedro estava de volta à sua vida de outrora. Tanto que nos versículos para frente, o Senhor não o chama de Pedro. O Senhor o chama de Simão, o nome antigo de Pedro. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quem eram que estavam no barco? Dos demais, estava Pedro, João e Tiago, pescadores exímios, pescadores profissionais. Onde eles estavam? No mar de Tiberíades. É fraco de peixe, Flávio? Qualquer anzolzinho que você jogar ali, opa! Pescadores profissionais no lugar de peixe, abundância de peixe, e ainda à noite. Pescar à noite é bom ou ruim quem pesca aqui? Qual que é o melhor horário para pescar, Gera? Não é à noite, madrugada? Então, irmãos, eles tinham 3 itens que não tinham como dar errado. Às vezes, na nossa vida, nós nos apoiamos naquela percepção, não tem como dar errado. 3 pescadores profissionais, mar cheio de peixe e de madrugada, a melhor hora. Falou, com certeza vamos voltar com a rede cheia. É de barco ainda, né? Estavam todos no barco. Irmãos, nada apanharam. Isso aqui foi um milagre. Às vezes você entende milagre só coisas positivas.
Às vezes você entende milagre só quando as coisas dão certo. Não é isso? Na sua cabeça, o que é milagre? O que não era provável acontecer, mas milagre também é, Cláudio, o que era provável acontecer, não acontecer. Isso também é milagre. Muda a sua percepção. Foi um milagre. Nada pegaram. Eu imagino essa turma batendo rede, irmãos, a noite inteira. E o Senhor aonde que estava? Observando-os de longe. Eu vou deixar. O Senhor estava naquela. Vou dar corda para ver até onde vai, né? Irmão, o Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso quanto a isso. Então, irmãos, loucura é a nossa, o perdão da palavra, loucura é a nossa querer fazer as coisas sem um comando de Deus, Anísia, não é verdade? Irmãos, não dá certo. Por mais que os seus olhos visíveis possam ver algum resultado, mas quando se fala em coisas espirituais, não dá certo, não dá fruto. Versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, aí já estava amanhecendo, estava Jesus na praia. Todavia, não reconheceram que era ele. Irmão, o Senhor estava ali observando-os, ó. Deixa eu ver, irmãos, lembre-se que o Senhor, Ele põe diante de nós a escolha, e você tem um livre-arbítrio, irmãos. O Senhor poderia ter frustrado aquele plano, o Senhor poderia ter feito um buraco naquele barco, o Senhor poderia, irmãos, ter feito um buraco naquela rede, o Senhor poderia ter feito qualquer coisa para impedi-los. Mas, irmãos, o Senhor não o faz assim. O Senhor, é o desejo do coração do Senhor que nós ouçamos e de livre e espontânea vontade, por amor, obedeçamos a sua palavra. Então foi um milagre. Versículo 5, leia comigo versículo 5, por favor. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Abra comigo Lucas, deixa marcado aí João. Abra comigo Lucas capítulo 24. Interessante isso aqui, Lucas 24, dos versículos 41 ao 43. Deixa marcado aí João 21 para você voltar aí. 41 a 43 de Lucas 24 fala: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Presta atenção, a mesma pergunta. Mas em João eles estavam onde? No mar, pescadores, melhor hora, mar cheio de peixe. Nessa pergunta aqui, onde que eles estavam? Dentro de casa. Tens alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu. Olhos humanos, Bia. Olhos humanos. Que lugar seria mais fácil para o Senhor encontrar alimento? Ora, em João capítulo 21, eles estavam no mar. Pescadores, vou repetir de novo, pescadores. Mar cheio de peixe, melhor hora para pesca. Agora, aqui em Lucas 24, eles estavam onde? Dentro de casa, vai arrumar peixe onde? Mas a diferença está, irmãos, que eles estavam em Lucas 24, eles estavam na base adequada. Eles estavam na base certa, entendeu? Porque eles estavam o quê? Reunidos na ressurreição de Jesus. Certo? João 21, eles não estavam na base adequada, eles estavam na condição de desvio, eles haviam se desviado da vontade de Deus.
Então, irmãos, quando se desvia-se da vontade de Deus, irmãos, e não está na base adequada, pode fazer o que for, não tem peixe. Peixe, entre aspas, para você entender. Não tem peixe. Está entendendo ou não? Oh, Senhor Jesus. Versículo 6, leia comigo. Então, lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Isso aqui mexeu com a mente dele. Eu imagino um olhando para o outro. Mas espera aí, nós jogamos agora a rede aqui. Irmãos, naquele momento, irmãos, entenda que o Senhor, pela sua palavra, era como se o Senhor tivesse falado com todos os peixes de Tiberíades, falou, ó, vão tudo para aquele canto, ficam tudo quieto lá. Não aparece, ficam tudo para lá. Quando ele dá a palavra de comando, os peixes retornam e ele fala, joga. Irmãos, isso aí deu um bug na mente desses homens, irmãos. O que o Senhor queria mostrar? Fé, por meio da palavra. Fé, crer na palavra e obedecer a palavra e achareis resultado. É isso que o Senhor queria mostrar. Joga, lança a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Irmãos, isso aqui, olha. Agora, Lucas, ainda volta rapidinho comigo para Lucas 5. Deixa marcado aí. Que Lucas 5 fala de uma experiência ainda a respeito disso. Lucas 5. Deixa eu ver o versículo aqui. Deixa marcado João 21. Vai para Lucas 5 rapidinho comigo, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 3. Lucas 5, 3 fala: entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada. Até aqui, irmãos, Pedro estava vivendo novamente essa experiência. Novamente, frustrado. E o Senhor vai nos permitir passar por frustrações até aprendermos a sermos obedientes e crermos na sua palavra. Nada apanhamos, mas louvado seja o Senhor que tem uma vírgula e tem um mas. Depois, irmão, isso aqui mudou a história. Mas, sob a tua, ou seja, sob o comando ou a direção da tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Aqui não rompeu a rede. Volta para João 21, rapidinho comigo, por favor. Então, irmãos, aqui houve uma obediência. Então, quando nós temos recebido a palavra de Deus como uma palavra de comando, uma voz, a voz de trombeta, irmãos, cabe a nós o quê? Obediência. Não é entender. Irmãos, se Pedro tivesse parado e tentado questionar com o Senhor, Senhor, a noite toda nós estamos batendo rede aqui. Usado a mente para analisar, para questionar, para arrazoar, irmãos, não teria acontecido. Mas louvado seja o Senhor que eles foram obedientes. E por serem obedientes, desfrutaram do resultado. Desfrutaram de uma grande pesca. Desfrutaram dos peixes. Irmãos, você não perde nada por ser obediente. Pelo contrário, você ganha muita coisa. Fala com o irmão que está ao seu lado, irmão, você não perde nada por ser obediente à palavra. Versículo 7, fala o seguinte: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor,
cingiu-se com sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Aqui, em outras traduções, consta ele com as vestes, somente as roupas de baixo. Por quê, irmãos? Digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Provavelmente, irmãos, Pedro, isso mexeu tanto com Pedro, não é possível. Nós estamos num lugar desse, numa hora dessa, num mar desse, e não ter peixe. Eu vou pular na água para ver o que está acontecendo. Aí ele precisou se despir das vestes. Entendeu? Eu vou pular, a rede está furada, o que está acontecendo? Provavelmente, irmãos, ele pulou ali para ver, tentar ver com os olhos físicos o motivo de não terem pescado nada. Por isso que ele estava se despido, não é isso? Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 90, pouco mais de 90 metros, puxando o barco. Versículo 9, leia comigo, por favor. Ao saltarem em terra, Pedro estava atrás de quê? O peixe representa o sustento. Quando Pedro chega, não no mar, totalmente improvável, contrário à lógica humana, Pedro não encontra peixe no mar, mas encontra na terra. Entendeu não? Entendeu? Não encontrou o peixe, só encontrou depois que o Senhor deu a voz de comando. Mas antes não encontrou no mar. Mas aquilo que ele tanto procurava estava no lugar errado. Entre aspas, ele encontrou na terra. Estavam ali, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Irmãos, o Senhor estava treinando Pedro e os discípulos, irmãos, também confiarem nele concernente ao sustento. Mateus 6, rapidinho, deixa eu ler com você aqui. Mateus capítulo 6, versículo 31, fala, né? Mateus 6, 31. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas. Então, naquele momento, Pedro estava se equiparando, e os discípulos estavam se equiparando aos gentios, que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe, Jesus sabia, Jesus não anulou a necessidade de Pedro, não anulou. Jesus sabia da necessidade de Pedro, ou não sabia. Tanto que, quando eles chegam na praia, a necessidade de Pedro foi suprida na praia. Ele não anulou a necessidade, mas ele supriu a necessidade. Nós temos um Senhor que ama suprir as nossas necessidades. Irmãos, e fala o seguinte, 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, coisa que eles não fizeram. Estavam buscando em primeiro lugar as suas coisas, e o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Agora abre rapidinho comigo, 1 Pedro. Aí Pedro aprendeu, né, irmãos? Como que não aprende também, né? Senhor Jesus. Pedro aprendeu quando ele escreveu 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depois de toda essa experiência, o que Pedro aprendeu e ele escreveu? Lançando, não a rede no mar. Irmãos, lançar era a mesma coisa que Pedro estava fazendo na sua imaturidade. Ele estava lançando no lugar que não iria suprir ele em nada. Mas aqui ele escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, irmãos, esse é o mal do século, a tal da ansiedade.
Todo mundo é ansioso com alguma coisa, meu irmão. Qual que é a ansiedade de Pedro? O sustento, irmãos, coisa lícita. O Senhor não anulou a ansiedade, a necessidade de Pedro. O Senhor não anulou a necessidade de Pedro. Mas aí, depois dessa experiência, Pedro descobriu, irmãos, na prática, que o lugar onde nós devemos lançar toda a nossa ansiedade é no Senhor. Porque quando Pedro encontra aquele pão e peixe na praia, irmãos, esse sentimento veio no coração dele. Eu imagino isso aqui. Quando ele percebeu, ele tem cuidado de nós. Fala com o irmão que está ao seu lado, lança sobre ele a sua ansiedade. E não venha me falar que você não é. Aí fala com o irmão e não venha me falar que você não é ansioso. Irmãos, por alguma coisa ou outra, todos nós passamos por uns ataques de ansiedade, irmãos. Por uma coisa, um motivo ou outro, todos nós passamos por umas ansiedades aí. Mas aí nós devemos nos lembrar, lança sobre ele a voz. Fala de novo, irmãos. Irmãos, ministra a palavra para o seu irmão, lança sobre ele a sua ansiedade, irmão. Senhor Jesus, porque ele tem cuidado de você. Volta para João 21, por favor. Ó Senhor Jesus, João 21, aí ele... É interessante. Sabe uma coisa interessante aqui nesse versículo, do versículo 13? Que o Senhor não usou os peixes que eles haviam pescado. O Senhor não usou os peixes que eles haviam pescado. O que isso significa? Abra Romanos comigo. Deixa marcado aí, mas rapidinho. O meu tempo está encerrando. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17 fala, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica e chama. Irmãos, não existe peixe na terra, existe peixe na praia. Não tem, irmãos. Aí o que o Senhor fez? Chamou a existência o que não existe. Tudo isso por amor, a perdão da palavra, aos cabeções dos discípulos que estavam batendo cabeça a noite inteira. Por amor, aí o amor, versículo 13 fala o seguinte, 12, disse-lhes Jesus, vinde comer, eu imagino eles olhando um para o outro, né? Vocês não têm para mim, mas eu tenho para vocês. Vocês não têm fruto para mim, né? Pedro olhou para o Pedrão, né? Pedro, você não tem um homem que você pescou, né? E nem peixe, mas eu tenho para você. Irmãos, o Senhor tem para nós o que nós precisamos. Então, por favor, irmãos, por favor, não substitua o seu chamamento que Deus fez para você, irmãos, por coisa secundária. Não estamos anulando, mas estamos colocando como primazia. Jesus disse-lhe, vinde comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar. Eu imagino que coçou a língua, né? Senhor, como que isso aconteceu? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Por que pão e peixe? O pão representa as riquezas da terra. Os peixes representam as riquezas. Então, irmãos, o que Jesus está mostrando para os discípulos? Eu tenho para vocês o melhor dessa terra. Não é isso que fala em Deuteronômio? Comereis o melhor dessa terra? É isso. O Senhor falou, olha, vocês estão batendo cabeça, largou a minha obra, abandonou o ministério, vai caçar, pescar. Aí o Senhor mostra-os na prática, irmãos, o que é fazer a vontade de Deus. Ó Senhor, deixa eu concluir aqui. Senhor Jesus. E já era esta a terceira vez. E é interessante,
A hora que Jesus deu a voz de comando era de manhã, já tinha raiado o dia, horário pior para pescar. É o horário improvável de dar peixe, é o horário que o Senhor trouxe a existência, os peixes que haviam sumido. Irmãos, nós precisamos, irmãos, ir mais fundo na comunhão e na experiência com Deus. E se nós quisermos ir mais fundo, irmãos, a única coisa que temos que fazer, né, Flávio? É obedecer a palavra que temos recebido. É isso, irmãos. E já era essa terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Terceira vez. Para fortalecer a fé deles. Certo? Depois de terem comido, aí eu vou concluir aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, não fala Pedro. Não fala Pedro. Pedro era o nome que o Senhor deu a ele, em Mateus capítulo 16, não é isso? Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que era Jesus, edificaria a minha igreja. Mas naquele momento ele deixou de ser Pedro e voltou à vida de Simão. Entendendo, não? Por isso que ele falou, Simão, filho de João. Oh, irmãos, Pedro estava, eu imagino, porque, nossa, eu não tenho tempo, irmãos, para discorrer isso. Pedro traiu o Senhor 3 vezes. O Senhor apareceu a primeira vez no coletivo, não foi no particular. A primeira vez. Apareceu a segunda vez quando Tomé estava no coletivo. Eu imagino Pedro, o Senhor quer me achar de jeito, eu vou correr, vou para o mar pescar. Ó. Ah, tá vindo o irmão, tem uma comunhão, deixa eu correr, deixa eu partir para o outro lado. Irmãos, não tem jeito, irmãos. Aqui ele voltou à vida de Pedro, Simão filho de João, mas o Senhor o chama em particular. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Primeiro, Pedro, você me ama mais do que eles me amam? Segundo, Pedro, você me ama mais do que você ama o seu barco, a sua rede e a sua pesca? Eu gostaria, irmãos, no seu coração que você recebesse do Senhor essa pergunta. Você ama o Senhor mais daquilo que você considera mais importante hoje na sua vida? Amas-me mais do que estes outros? O Senhor não estava querendo criar uma disputa de quem amava mais, irmãos, mas o Senhor queria expor Pedro, para Pedro reconhecer a condição que ele ainda estava. Se eu não me engano, Mateus capítulo 10, 35, 34, 35, fala sobre isso. Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não vive de mim, não é isso? Que ama o filho. Mas aqui o Senhor pergunta, tu me amas mais do que eles me amam? Tu me amas mais do que você ama o seu trabalho? Tu me amas mais do que você ama o seu estudo? Tu me amas mais do que você ama os seus afazeres? Aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus corderos. Em outras palavras, Pedro, o que você está fazendo aqui? Eu não estou vendo nenhum cordeiro meu aqui. Eu não estou vendo nenhuma ovelha minha aqui. E o que você está fazendo aqui? Quando o Senhor pergunta, tu me amas? Já falamos isso aqui, mas não é bom repetir. A palavra amor na Bíblia ela é possível se traduzir por pelo menos 4 significados no original grego. Primeiro significado, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Amas-me? Ou seja, esse amas-me é o amor ágape, é o amor perfeito de Deus, é o amor de entrega, é o amor de sacrifício. O Senhor pergunta, Pedro, você se entregaria por mim? Você se entregaria em prol da minha obra? Você se entregaria em prol da minha vontade? Você ama-me incondicionalmente? Aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas esse segundo amor não é o mesmo significado do primeiro. O primeiro, Jesus pergunta ágape. O segundo, Pedro responde filéu. Filéu, dentre vários significados, tem por significado consideração, amizade. Em outras palavras, irmão, se você fosse ler no original, estaria escrito mais ou menos assim. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ágape, você me ama incondicionalmente.
É impossível você tentar falar que é para o Senhor algo que você não é. E Pedro foi sincero. Pedro foi, Senhor, tu sabes que eu te considero. Mas amar para morrer ainda não. Foi sincero. Apacenta os meus cordeiros, apacentar é alimentar, você lê no seu alimento diário. Cordeiro significa aos novos, aos recém-convertidos, aos neófitos, como Paulo fala a Timóteo, na fé. Alimente os novos, alimente os recém-convertidos, alimente esse pessoal. Tornou pela segunda vez, aí no final fala, no versículo 16, pastorei as minhas, aí já é questão de rebanho, já é igreja, entendeu? E pastorear não é só alimentar, mas direcionar, exortar, entendeu? É isso aí. O significado é isso aí. Mas ainda Pedro estava no filéu enquanto Deus perguntava a Ágape. E versículo 17, pela terceira vez, quantas vezes Pedro negou o Senhor? 3 vezes. No capítulo 18 de João. Por 3 vezes. Versículo 17, 23 e 25, se eu não me engano. Então, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Mas nessa terceira pergunta, irmãos, o Senhor não pergunta mais ágape. O Senhor pergunta filéu. Jesus sabia que não era possível ainda levar Pedro para o nível que ele queria e que ele estava. O que Jesus fez? A humildade do Senhor é maravilhosa. O Senhor se rebaixa ao nível de Pedro. E o Senhor pergunta o seguinte, Pedro, você gosta de mim? Pedro, irmãos, o significado é esse. Pedro, você gosta de mim? Você me considera? Pelo menos isso. Aí o Pedro se entristeceu. Entendeu? Porque ele havia negado 3 vezes. O Senhor perguntou 3 vezes. O Senhor dando a chance para Pedro, pôr em ordem as pendências com ele, irmãos. E o Senhor rebaixou, foi no nível de Pedro e perguntou, Pedro, eu não vou nem perguntar se você me ama, Ágape, mas não. Pedro, você me considera? Você gosta de mim? Não é nem amar, você gosta de mim? Versículo 17. Simão, filho de João, tu gostas de mim ou você me considera? Pedro entristeceu-se. Por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de você. O que eu te considero. Eu imagino que o Senhor, ele pensando, então o Senhor agora vai me descartar e vai chamar João, que é o discípulo amado. O que o Senhor fala? Pega pelo menos isso que você tem e pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, não espere chegar no nível espiritual para cuidar das ovelhas. Entendeu? Não espere chegar no nível ágape, para cuidar. Pega o que você tem e cuida das ovelhas do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado isso. Pega o que você tem e cuida das ovelhas do Senhor. Ah, mas eu não sou irmão responsável, eu não sou um cooperador, eu não sou obreiro. Irmãos, pega o que você tem. Pelo menos vamos trazer para o original de novo, pelo menos gostar do Senhor, todos nós gostamos. Pelo menos considerá-lo, eu tenho certeza que todos nós consideramos. Então o que o Senhor fala? Pega isso, por enquanto, e apacenta. Mas não vai ficar somente nisso. Aí para concluir, ó Senhor Jesus, para concluir o versículo 18, fala, em verdade te digo. Aí o Senhor já profetizou na vida de Pedro algo que ia acontecer lá na frente. Em verdade, aí Pedro, Flávio, eu já estourei meu tempo, viu? Perdão aí que passou 3 minutos aqui. Mas o que o Senhor falou com Pedro? Pedro, você está achando que você vai ficar só nisso aí? Aí é muito bom, irmãos. Eu gosto do Senhor, eu considero, então tá bom, não preciso ir mais além, não. Não precisa? Abre o seu olho para ver, não. Aí o que o Senhor fala com Pedro? Pedro, por enquanto, vai ser isso aí mesmo. Por enquanto. Mas em verdade, te digo. Quando o Senhor fala em verdade, irmãos, a mesma coisa quando ele chamar Pedro, Simão por 2 vezes e Marta por 2 vezes.
O negócio é sério. Em verdade te digo que quando eras, aí o Senhor já estava lá no futuro de Pedro, já estava lá no Pedro das epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Em verdade te digo. Ele fala quando eras, passado. Entendeu, irmãos? Ele não falou presente, ele falou futuro. O Senhor estava, por exemplo, lá no futuro de Pedro, apontando o passado dele. Irmãos, e se houve esperança para Pedro, não vai haver esperança para nós? Em verdade te digo que quando eras, fala com o irmão que está ao seu lado, quando eras, tu te cingias a ti mesmo e andava por... O que o Senhor estava falando, Pedro? Quando você era moço, você pegava sua redinha e ia pescar o que você quisesse. Quando você era mais moço, irmãos, espiritualmente falando, crescimento de vida, crescimento espiritual. Quando você era criança espiritualmente, você fazia o que você queria. Olha o rio de Ezequiel, água no tornozelo, água no joelho, água... Você está entendendo? Quando eras mais moço, você fazia o que você queria. Andavas para onde queria, fazia o que queria. Quando, porém, fores velho espiritualmente, Pedro maduro, Pedro lá de 1ª e 2ª Pedro, estenderás as mãos, e quem é esse outro? Jesus. Quem é esse outro? Jesus. Jesus está falando com Pedro, Pedro, agora eu ainda não posso te... Porque você está tomando o caminho errado, você está indo lá para pescar, a minha vontade é para o lado de cá, você está indo para lá. Mas vai chegar um dia que você vai estender a mão e vai me obedecer, Pedro. E esse outro que era o Senhor. E outro te cingirás e te levarás para onde não queres hoje. Está entendendo? Não é para onde não quer. Porque, irmãos, é difícil. Hoje, porque Pedro não queria hoje. Então o que o Senhor falou? Quando você for crescido, Pedro, eu vou pegar a sua mão e vou te levar para o lugar onde você não queria ir hoje. Você não queria cuidar das ovelhas, você não queria apacentar, você queria pescar. Mas eu vou te pegar pela mão e vou te levar para onde não queres. Então, irmãos, é isso aí. Aí o que acontece? Espiritualmente, Pedro cresceu, desenvolveu, se tornou Pedro maduro. Certo? Mas também, irmãos, fisicamente, Pedro, quando fala estender as mãos, você reconhece assim ou assim. Certo? Pedro, naquele momento, estava fugindo da morte, porque ele não tinha ainda o amor ágape. Mas Pedro, na sua maturidade, na sua velhice, segundo a história, relata, Pedro ele foi o quê? Crucificado. Ele estendeu a mão. Coisa que ele estava fugindo naquele momento, ele se entregou e, segundo historiadores, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo em Roma. Porque ele disse, segundo historiadores, não está na Bíblia, que ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. Irmãos, um Pedro que fugiu do encargo e da comissão de Deus de pregar o evangelho, apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas, chegou a um ponto, irmãos, de se entregar para ser crucificado em prol da obra de Deus. Essa é a obra de Deus. E se Pedro chegou lá, você também vai chegar. Eu também vou chegar, nós vamos chegar. Não esqueça isso. Tu me amas? Vamos ficar de pé, em pequenos grupos. Amém? Perdão pelo tempo extrapolado, viu, irmãos? Jesus é o Senhor.